O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, a leitura que acabamos de ouvir da profecia de Isaías nos anuncia um novo tempo. Isaías, o profeta da esperança, que sempre vai dirigir uma palavra ao povo de Deus que está no cativeiro, convidando-os a não esmorecer, a não se entregar à escravidão, a não deixar-se abater diante dos desafios, dos sofrimentos enfrentados, mas manter sempre no coração a confiança em Deus e a esperança na libertação. E ele anuncia a este povo esta libertação. Alegra-te a terra que estava deserta, intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria e louvores. Criai ânimo, não tenhais medo, porque é Deus mesmo que vem ao nosso encontro. E é a vingança que vem, e é a recompensa de Deus, e Ele vem para nos salvar. De forma poética, profunda, bonita, Isaías convida a comunidade a não perder de vista esta presença amorosa de Deus que, mesmo quando nos desviamos dos seus caminhos, continua nos aguardando, está ao nosso lado, espera que tenhamos a coragem de retomarmos o caminho para o seu coração, afastando-nos do mal, das trevas, da escravidão, do pecado e de tudo aquilo que destrói nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, o profeta então convoca e anuncia ao povo um Deus que vem para nos salvar. Esta palavra de Isaías, ela nos é revelada em Jesus Cristo, que vem de fato libertar o homem de todo o pecado, de toda perseguição, de toda maldade, de toda ofensa, de tudo aquilo que o impede de viver cada vez mais a vida em plenitude. E nós nos deparamos com um texto em que um paralítico é apresentado a Jesus. Em que contexto? No momento em que um grande número de pessoas procura ouvir a palavra do bom Jesus. Procura ouvir a palavra do Cristo. Quer ouvir o que Deus tem a lhes falar. Porque creem, acreditam
que Jesus pode fazer algo por eles. Ali estão fariseus e saduceus, com o coração fechado, muito mais esperando de Jesus algo que pudesse condená-lo, muito mais para fiscalizar as ações de Jesus, porque mantinham o seu coração fechado à ação de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, um grupo de amigos deseja que aquele homem seja salvo por Cristo, seja liberto de tudo aquilo que o oprime, de toda a dor que ele traz em seu coração e possa recuperar os seus passos. Procuram de toda forma fazer com que esse homem chegue até Jesus. É interessante este trecho da Escritura e é interessante, eu gosto muito desta passagem. Procuram levá-lo até Jesus, mas não tem como, porque a multidão é grande. Nós nos esforçamos para conduzir as pessoas a Jesus, nós nos esforçamos para que nossas ações ajudem as pessoas a aproximar-se de Jesus. Ontem a liturgia do final de semana nos chamava ao processo de conversão. Nossa vida de fé, ela é vivida de tal maneira que nossas ações aproximam de fato as pessoas de Deus? É muito importante nós nos perguntarmos isto. Todos nós que somos devotos do bom Jesus, do Cristo, nosso Salvador, nos esforçamos para que as pessoas possam se aproximar cada vez mais dele para que se sintam curadas, libertas de todo o mal. Há um esforço por parte daqueles amigos para que, de fato, aquele homem seja apresentado a Jesus. E não tendo condições de passar pela porta, diz o evangelista, que eles sobem e descem com ele pelo telhado. Se nós formos pensar, o esforço que esses homens fizeram, primeiro para poder subir com este homem até o teto da casa para descê-lo até Jesus. Mas o que o evangelista quer chamar a nossa atenção é o esforço que esses homens fazem para apresentar a Deus aquele que necessitava da ação de Deus. São capazes de fazer o impossível, descobrir o telhado para descer a maca por ali. Será que de fato nós também faríamos isso? Nos esforçaríamos de tal maneira que as pessoas pudessem verdadeiramente serem apresentadas a Cristo para que Cristo os curasse? Meus irmãos e irmãs, não é brigando com seus filhos que eles vão voltar à convivência com Deus. Tem muita gente que pensa que é assim, que é brigando com o jovem, xingando, que não vai mais à missa, que ele vai voltar. Não. É o nosso testemunho que diz mais alto. É o nosso testemunho. É preciso nos perguntar como nós agimos no seio de nossa família. Quais são as palavras que eu uso? São palavras santas? Palavras que revelam o amor de Deus? Ou as palavras que eu tenho usado revelam muito mais a presença do mal na minha casa? Não é simplesmente falando com o outro que você vai trazê-lo até Jesus. Também falando, mas sobretudo agindo. Agindo com misericórdia, agindo com compaixão, agindo com bondade, agindo com amor verdadeiro. O esforço destes homens revela o amor que ele tem pelo amigo. Revelam a compaixão, eles sentem a dor daquele homem. E ao chegar diante de Jesus, ao ser apresentado Jesus, Jesus vai dizer diante de toda a assembleia que ali está: teus pecados estão perdoados. Jesus não simplesmente diz àquele moço para tomar a sua cama e ir embora. A primeira atitude de Jesus é perdoar os pecados. E eu já disse a vocês o porquê. Porque acreditava-se assim que a pessoa que possuía alguma deficiência ou que tinha algum mal psíquico
ou mal no corpo que o impedia de andar, de ver, de falar, muitas vezes estava pagando pelo pecado dos seus antepassados ou pelos seus próprios pecados. Amados irmãos e irmãs, a dor maior que aquele homem carregava não era o fato de não andar. Às vezes nós encontramos pessoas que não possuem a visão claramente e são muito felizes. Eu conheço um jovem que não consegue ver com os olhos da face, mas enxerga com uma profundidade com o olhar do coração e toca instrumentos musicais como ninguém. E é feliz. A maior angústia, a maior dor causada àquele homem era o preconceito que ele se vivia na sociedade. E muitas vezes, ao invés de nós nos esforçarmos para apresentar Deus àquela pessoa, ou levar aquela pessoa até Deus, nós agimos com preconceito como os fariseus e saduceus. E agimos com preconceito também até com o próprio Cristo, não acreditando que Ele é capaz de fato, fazer o bem às pessoas. Jesus olha para aqueles homens e diz: seus pecados estão perdoados. Ficam todos assustados. E Jesus diz: por que murmurais em vossos corações? Jesus conhece nossas intenções. Jesus conhece os nossos julgamentos. Jesus sabe o que pensamos. Todos nós que a esta colina nos dirigimos em busca do bom Jesus, Ele sabe o que nós necessitamos. Mas Ele deseja ouvir de nós, como alguém que espera, que aguarda, o que de fato eu preciso. Porque na minha humildade, ou na nossa humildade, é preciso nós percebermos que de fato Ele pode tudo, meus irmãos. Basta nos dirigirmos a Ele com confiança. Basta nos dirigirmos a Ele com confiança. Os escribas e fariseus murmuravam, dizendo: quem é este que assim blasfema? Pois só Deus pode perdoar pecados. E Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Aí que Jesus vai fazer o que eles pensavam que Jesus faria. Após perdoar os pecados, ou seja, dizer àquele homem que não é por causa dos pecados que ele está naquela condição, porque se assim o fosse, assim que Jesus o perdoasse os seus pecados, ele já se levantaria e andaria. Mas Jesus diz a ele que é algo muito mais profundo, a libertação que Deus nos dá de nossos pecados. Ele nos devolve a sua graça quando somos perdoados. E deseja que nós possamos sempre fazer o bem. E Jesus diz àquele homem: levanta-te, toma a tua cama, volta para a tua casa. Amados irmãos e irmãs, diz o evangelista que imediatamente diante deles o homem se levantou, tomou seu leito e foi para casa louvando a Deus. Nós que aqui todos os dias viemos, ou tantos irmãos e irmãs que de tantas cidades, ou como cantamos no hino do Bom Jesus, de tantas paragens, dirigem suas preces ao Bom Jesus, quantas vezes também tomamos nossa cama, nosso leito, voltamos para casa. Ou seja, tomar a cama é pegar aquele que era objeto do seu suplício. Qual é a sua dor? Qual é o seu suplício? Às vezes a gente tem desafios, tem sofrimentos. Quantas vezes nos sentimos cansados diante do trabalho, diante das dificuldades do dia a dia? Quantas vezes nos sentimos angustiados diante das dores ou dos desafios a serem vividos e vencidos? É preciso tomarmos tudo isto em nossas mãos e andarmos, ou seja, posicionarmos de pé.
Ficar deitado é estar no estado de acomodação. Voltar para casa é retornar à nossa vida. Então é preciso estarmos sempre atentos a isso. Nós não podemos fugir das nossas realidades. Nós não podemos fugir dos nossos problemas. Nós não podemos deixar de apresentarmos Deus às pessoas e nem de levar as pessoas até Deus. Não podemos desanimar da missão. Porque quando nós somos perseverantes na missão, coisas maravilhosas podem acontecer. E assim, aqueles homens cheios de temor vão dizer: hoje nós vimos coisas maravilhosas. Que nós também, meus irmãos e irmãs, possamos cotidianamente procurar percebermos as maravilhas que Deus faz em nossa vida por meio do seu Filho, bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.